Uma coisa importante, que são os 3 pecados que o consultor não deve cometer de forma alguma quando ele está usando essas estratégias. O primeiro pecado que você não pode cometer quando você estiver usando qualquer uma dessas estratégias é ter uma abordagem com o cliente muito direta e interesseira. O que é isso? É aquela abordagem quando o consultor se aproxima do cliente e já começa a falar de si mesmo, falar que eu tenho um serviço de consultoria, eu faço isso, eu posso te apresentar uma proposta. Logo no primeiro contato, isso não é agradável. Por quê? O cliente, ele olha para o consultor e vê assim, poxa, esse cara só está querendo vender, ganhar o dinheiro dele, ele não está interessado em mim, ele não está interessado em resolver o meu problema. O segundo pecado que você não pode cometer de forma alguma, né, usando essas estratégias, é você falar de você mesmo. O que é isso? Lembra que eu falei lá nas associações, ou onde você se aproximar do cliente, principalmente nos primeiros contatos, sempre falar do cliente. O cliente, ele gosta de ouvir você falar dele mesmo. É interessante isso. O cliente não está interessado em saber de você, da sua consultoria, ele não está interessado em saber de quantos cursos que você fez, ele não está interessado em saber qual a técnica que você usa. Essas coisas são importantes para você poder prestar um bom serviço de consultoria, mas não é esse o ponto de interesse do cliente. Ele gosta quando você fala dele mesmo. Então, comecem a ouvir o cliente, ouvir os problemas dele, perguntar, se interessar por ele, se interessar por desafios que ele tem, o que ele está enfrentando. Isso mostra que você tem empatia com o cliente, que você está preocupado em resolver o problema dele. Você não está só ali interessado em fazer a venda de consultoria, ganhar o seu dinheiro e ir embora, mas você está realmente interessado em resolver o problema do cliente. E o terceiro pecado que você não pode cometer de forma alguma, usando qualquer uma dessas estratégias, é você apresentar a proposta de consultoria, né, apresentar a sua proposta de venda antes do momento, ou seja, apresentar a proposta no momento errado. O que é isso? O cliente, ele tem uma jornada a percorrer até chegar no momento de decidir contratar o consultor. É uma jornada que é uma jornada de conquista. O consultor, ele precisa ir conquistando o cliente. O cliente precisa ter confiança no consultor. A gente sempre fala por aqui, né, que a consultoria é um serviço de confiança, né? O cliente, ele abre as informações dele para o consultor que vai atendê-lo, né? Então, ele abre, às vezes, as fragilidades da empresa dele para o consultor. Então, ele não vai fazer isso para qualquer um, para um desconhecido, né? Alguém que ele não tenha confiança. Então, a jornada de compra do cliente de consultoria é uma jornada que leva um tempo. E nesse tempo, o consultor precisa ajudar o cliente a ter confiança nele, né? Ter confiança no consultor. Né? Por isso que o consultor precisa ser muito sábio, né? E usar de estratégias para não perder, ir à frente demais no processo e começar a oferecer o trabalho dele fora do tempo, né? Num tempo errado. Então preste atenção nisso, há um momento. E uma forte indicação que é o momento certo, quando é o momento, né? Para você oferecer a sua consultoria, a sua proposta, fazer a sua proposta de venda, é quando o cliente começar a perguntar de você. Lembra que eu falei que você precisa falar do cliente, a respeito do cliente, né? Então, a abordagem do consultor sempre é perguntando do cliente, falando sobre ele, dos problemas dele, sempre colocando foco sempre no cliente. Até o momento que o cliente fala assim, mas e você? Será que você consegue resolver esse problema que eu estou falando aqui para você, esse problema que eu estou enfrentando? E aí o cliente começa a perguntar de você. E aí então é o momento, porque ele agora está interessado em saber um pouco mais de você. Nesse momento você pode começar a falar a respeito de você, da sua consultoria, do que você é capaz de ajudar, o que você pode ajudar, qual a sua expertise, e aí então partir para o ponto de oferecer a sua consultoria e concretizar a sua venda.